Muito bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que vai nos acompanhar no replay, seja no nosso canal do YouTube, Purificação Uterina, seja no canal do Spotify, Meditações e Orações por Camila Lima. O tema da live de hoje, verdade emocional. A aula, né, gente? Isso não é só uma live, é uma aula. Verdade emocional. O peso de fingir que está tudo bem. Como o hábito de engolir sentimentos afeta suas relações e resultados. Eu sou Camila Lima, do eu sou Camila Lima, underline, mentora de mulheres, terapeuta holística, sou instrutora teta, sou host do Pode Ser Mais, histórias de superação que inspiram e junto a Fran, que está aqui comigo, não comigo fisicamente, mas comigo. Desde 2023, juntas, temos três projetos. Inspira a Mulher, Programa para Purificação Uterina e a Comunidade do Autocuidado. Sempre levando consciência, vivência e consciência para vocês. Todas as sextas-feiras, 9 horas da manhã, convivência no Insta da Fran, 9h20 com consciência aqui pelo Zoom. Passo o bastão da fala para a Fran. Exatamente. Bom dia. Quanta Aqui clareza, são. hein? Quanta clareza, exatamente, no, no quem eu sou. Não é? Eu sou Camila Lima, Eu só... Tá, arroba. tá ficando bom, hein? Sou Francine Siqueira, sou professora de yoga, sou uma grande amante de autoconhecimento e busco viver ele, né? Ele está presente na minha vida. Então, eu aprendi, né, com essa experiência a guiar pessoas, né, para o interior, para o sentir. E esse é meu propósito aqui com a Ká. A gente tem muito essa conexão, né, de ela intui e eu desenvolvo o sentir, assim, né? É muito louco essa dinâmica entre a gente. E também sou terapeuta energética e estudante de Vedanta. E cada vez me aprofundo mais nas técnicas do yoga. Vou fazer uma nova formação, Camila, nem te contei. Chama Kurunta, você já viu? Yoga nas cordas. É muito legal. Bom, é isso. Vamos Que que vamos. orgulho. Sempre trazendo novidades aqui pra gente, né? Sim, E desde 2001, minha mestra me ensinou a lidar com as emoções. Bastante. O yoga é uma escola, né? Então, né? quantas vezes você disse tá tudo bem, enquanto por dentro estava implorando por um abraço, um limite ou uma pausa? Eu gosto de começar com perguntas. As perguntas, elas têm um poder de nos remexer, né, por dentro, fazer a gente interiorizar mesmo, como a Fran trouxe lindamente, como sempre na vivência. Eu sempre trago isso aqui, mas é porque realmente eu sou uma verdadeira apaixonada pelo trabalho que a Fran faz. A Fran é necessária no mundo. Então, se você não foi na vivência, volte lá e aprenda. Então, eu vou repetir para que você faça essa autoanálise. Quantas vezes você disse está tudo bem, enquanto por dentro estava implorando por um abraço, um limite ou uma pausa? E não vou responder. Eu vou deixar essa pergunta ecoando aí. E a gente vai falar sobre, muitas vezes, a gente finge que está tudo bem. Antes de entrar na vivência, a Fran trouxe sobre o peso de quem trabalha com bem-estar, carrega. É um grande peso. Assim como quem trabalha com beleza sempre tem que estar impecável, assim como, enfim, é o peso que a gente carrega. E muitas vezes a gente finge que tá tudo bem. Ontem eu estava na escola dos meus filhos e encontrei com a Gi no caminho. Ela olhou para mim e falou assim: Como você está? Você está bem? Aquilo me fez tão bem, porque ninguém me pergunta se eu tô bem.
Mas ela olhou no fundo do meu olho e falou: Você está bem? E eu estava bem. Mas eu falei: Nossa, eu me senti tão Bingo. acolhida, né? E tão amada, tão querida, né? Porque eu faço isso o tempo inteiro. Eu estou sempre checando se as pessoas ao meu redor estão bem. E parece que Isso eu também não tenho que chega para estar mim. bem. Aquilo me fez tão maravilhosamente bem, né? Eu queria trazer isso aqui. E, e sim, eu estava bem, mas às vezes muda tudo quando a gente pergunta para uma pessoa que parece estar bem o tempo todo, será que ela realmente está bem? É uma porta que se abre, né? Então é interessante a gente olhar com amor para a nossa profissão, que acolhe muitas vezes e que é pouco acolhida. Mas, enfim, reprimir, e aí a gente caiu, né? Muitas vezes eu já caí nesse lugar. A depressão me levou para esse lugar de reprimir as minhas emoções. Por quê? Porque eu queria transparecer que eu estava bem o tempo todo. E muitas vezes nessa busca por autoconhecimento, nessa busca por levar o bem-estar para o outro, eu me coloquei nesse lugar de não buscar o bem-estar para mim mesma. Hoje, depois de, né, muito tempo nessa caminhada e nessa jornada, primeiro eu me nutro, para depois eu nutrir. Primeiro eu me encho para depois eu transbordar. Mas durante muito tempo, até no meu próprio casamento também, né, eu fui não dizendo, guardando, tamponando, fingindo que estava tudo bem. Em nome de uma, né, ai, é para estar em paz. Mas na Uma falsa verdade, paz. uma falsa paz, né? Porque se eu estou em conflito comigo mesmo, externo nunca vai ter paz. Então é interessante a gente entender que as emoções, elas são parte da nossa vida e que elas passam pela gente. A gente não precisa agarrar as emoções. Então eu trouxe ali na vivência essa questão de por que é que uma criança chorando incomoda tanto? Porque a gente não foi ensinado a expressar as nossas emoções livremente. E quando uma criança está chorando, ela está simplesmente colocando para fora a sua frustração. E o corpo, ele é inteligente. O corpo mesmo, ele vai mostrar que tem algo errado e de alguma forma, quando você olha, você abraça e você libera. Fran, quero muito escutar. É isso aí, a gente é um observador de nós, né? É um observador das nossas emoções, né? Existe algo fixo aqui, algo imutável aqui. Existe algo que é a nossa consciência que está ali presente, observando a vida passar, a idade passar, né? Agora eu fiz 40 anos, né? Eu sou aquela que vê os 40 anos passando por mim, né? Como é que você sabe o que você está sentindo? Não é a mesma coisa, entende? Existe algo aqui que é você, que é a sua consciência maior, que Que é está seu eu vendo isso, superior. que é o seu eu superior, que é Ishvara, que é Atma, que é, né, enfim, existem diversas tradições para isso. Então, é isso, né? Só que você só consegue fazer esse papel de observador de si se você para. Se você respira, se você se conecta com você, se você deixa o externo, se você para de culpabilizar o externo pelo aquilo que você está passando, né? Que você tenha um olhar de autorresponsabilidade e seja sensível, sabe? Que hoje o que a gente fez foi tampar os sentidos físicos para que a gente possa mesmo neutralizar o externo, para que a gente possa deixar crescer aqui dentro o que está acontecendo. É isso. Então, é isso. Então, toda emoção é uma energia em movimento. Quando a gente sente e não expressa por medo, vergonha, hábito ou condicionamento, essa energia não desaparece. A verdade, gente, é que a gente não foi ensinado a
lidar com as nossas emoções. Eu queria muito trazer isso aqui. Toda live eu falo a mesma coisa. E eu me escuto depois, né? Mas é Mas é porque legal, sabe por quê? Porque a gente vê que você tá desenvolvendo o tema, né, assim, dentro de você, na sua própria vida. eu vivo o Acho que é tema. uma coisa que as escorpianas fazem é sempre se estudar, se enxergar. É, é isso, é se olhar, né? É ter esse autoestudo. E eu atendi uma pessoa ontem, depois que eu comecei a fazer a terapia do nervo vago, a Fran sabe, é uma terapia que se chama terapia neural. Eu já estou na sexta sessão. E ela está trabalhando ali o meu sistema de resposta autônomo, é isso? Parasimpático. Parasimpático. Então É, nervo vago é parasimpático. são as emoções ali e tá trabalhando muito o meu emocional. Nem sempre é assim, cada pessoa vai para um lugar e eu tenho liberado muitas coisas. Eu cheguei a emagrecer ainda mais, porque as emoções realmente elas ficam presas e a gente vai Pesa. trazendo mais do mesmo na nossa vida, né? Enfim, e tem chegado para mim muitos casos de questões emocionais. Então, ontem eu constelei uma senhora, ela trouxe a questão do cachorro dela, que tem vários problemas, inclusive um problema no quadril. E eu nem sabia que o cachorro tinha esse problema, e na hora de fazer a leitura nela, eu vi uma dor no quadril. E aí a gente foi constelar, né? E aí a gente percebeu. Eu coloquei as emoções dela no campo. E aí a gente viu o tanto que o cachorro está refletindo as próprias emoções dela, ou seja, a mesma dor que ela sente está no cachorro, e isso tudo é um reflexo de emoções represadas que não vem de agora. O campo mostrou isso. Então ela escolheu para representar as emoções dela uma pedra que parecia uma bola, essa pedra. E a gente entendeu que isso vem de gerações em gerações e gerações e gerações e vem passando. E à medida que ela olha, ela libera dela, libera do cachorro, mas é uma questão das emoções estarem cristalizadas ali. E ela me trouxe, Camila, nas primeiras sessões eu não consigo sentir. E nessa sessão ela já falou: eu começo a sentir lances do meu sentir. Por quê? Porque quando a gente está represado, né, a gente prende a nossa vulnerabilidade, a gente coloca uma armadura e a gente deixa mesmo de sentir. Em algum momento a gente para de sentir. E o que que a gente está fazendo a cada terapia, né? Retirando aí essas emoções, essas energias, essas repressões para que ela volte a sentir. E eu achei isso muito bonito, tanto que o cachorro refletindo, o corpo refletindo. Então eu entendi ali no campo da constelação o que é uma doença psicossomática, né? E isso tudo fica preso no nosso campo. Então a gente fica aprisionado ali, né? Essas emoções elas ficam aprisionadas no nosso corpo, que vão trazer tensão muscular, contração, respiração curta, bloqueio energético, hiperatividade mental. É como se a gente estivesse pedindo o corpo para segurar uma mala pesada o dia inteiro. E é tão simples deixar passar, mas a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente não foi ensinado. Fran, fala, Fran. O quê? Ah, eu quero que você fale. Quero te escutar. Não, tá maravilhoso, tá perfeito, tá completo. Ai. Então a tensão energética vira uma tensão física. Quando você engole sentimento, o sistema nervoso entra em estado de alerta. Aí eu trabalhando muito meu sistema nervoso, né? Em estado de alerta. E o corpo interpreta o silêncio como eu não posso sentir isso. É perigoso. E aí É a gente perigoso. Esse é o reprime. simpático. E é o simpático. Que É. não é o descanso, ele fica em agito, né? Exatamente, que é uma tensão energética que vira uma tensão física que vira luta ou fuga, e aí a gente entra, né, em congelamento Na ação. emocional. É.
E aí, o que que pode acontecer, né? Ativa respostas de sobrevivência. Se é perigoso, eu vou ativar respostas de sobrevivência. Então, eu vou ter congelamento emocional, rigidez muscular, fechamento no peito, mandíbula travada, dor de cabeça, desconforto intestinal. Isso aqui é só algumas coisas. Realmente, como ilustração. Pode ser muito mais do que isso. Pode ser que no seu caso você sinta em algum lugar. Todas as pessoas têm um lugar que é muito sensível. Eu, por exemplo, sou a cabeça, Davi é a cabeça, Lisa é estômago, Henrique é aqui no, no peito. Então, cada pessoa ela vai ter sintomas em uma parte do corpo diferente. O meu é aqui também. Ah lá, o seu é tensão também. Então, cada pessoa é única. Então, comece a se perceber, né? Se já, por exemplo, a Fran, ó, é aqui. Então, se já bateu aqui, que tal a gente parar? Que tal a gente respirar? Né? E isso vai gerar uma fadiga emocional. Deixa eu ler meu chat aqui. Percebo que se não faço isso, parasimpático é o nosso sistema automático? Fran, responde. Respondi, não, é o simpático, né? Que é o da luta e fuga que a gente acabou de falar. Maravilha. Eu sempre confundo. Ah lá, a Gi tá falando que o dela é pernas e quadril. Cada um tem um lugar mesmo de somatização. Então, isso gera Uhum. fadiga emocional. Quando as emoções são acumuladas, o corpo precisa gastar essa energia para mantê-las abaixo da superfície. A repressão. Então, é como manter várias abas abertas mentalmente. E isso vai criar cansaço crônico, falta de clareza, sensação de peso, e muitas vezes o peso revertido no corpo físico mesmo, né? A falta de motivação, a procrastinação. E aí você acorda cansada mesmo antes de começar o dia, porque está segurando mais do que vivendo. É interessante isso que a Fran traz todas as vezes, né? Eu sou observador de mim mesmo. E quando eu não me observo, eu estou me reprimindo, eu estou jogando contra mim mesma, eu estou criando conflito no meu corpo, na minha vida, nas minhas emoções. E o que que eu estou fazendo com os meus corpos sutis, Fran? Eu estou o quê? Tá Sobrecarregando todos desalinhando, eles e tá desalinhando. desalinhando. Ah, porque tudo Desa... é ligado, né? Tudo é conectado. Então, você não machuca só o seu corpo emocional. Quando você machuca seu corpo emocional, você tá atingindo todas as camadas, né? Por isso que chega no físico, porque é tudo um só. É, eu costumo dizer, né, que a gente é muito mais, né? A gente não é só o nosso corpo físico e o nosso corpo físico é o esgoto. Então, se chegou no corpo físico, é porque os corpos sutis, eles de alguma forma já estão sobrecarregados. Então, o corpo fala e fala muito. Ah, tem um vídeo em uma das aulas da Fran, dos nossos programas, que ela fala: as emoções são suas amigas, elas querem te contar algo. Eu até E decorei. quer, mas você precisa silenciar para você ouvir. E esse exercício que a gente toca fino, né? Toca suave, isso vai derretendo a couraça. Isso é bom para sua cliente, esse tipo de coisa, Armaduras, né? sabe? É, as armaduras. É isso. Então, a energia reprimida, ela vai procurar saída. Se ela não sai pela expressão saudável, ela sai por irritação repentina, ansiedade, crise de choro, excesso de controle, preocupação constante, autoimagem baixa. E eu coloquei também aqui explosão, né? Essa é uma válvula de escape minha. Eu guardo, 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 guardo e uma hora a gente explode, né? E depois a gente entra na culpa e aí entra num ciclo vicioso, terrível, 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 terrível. E aí nasce aquela voz interna, tem algo errado comigo, quando na verdade não tem, você só tá lotada por dentro. Então, se eu silenciei, se eu E olhei, aí se sente inadequada. exato, que aqui é a autoimagem baixa, né?
se eu silenciei, se eu olhei, se eu deixei passar, e é muito bom no final do dia, a gente vai trazer aqui, tá? Sempre a gente traz formas de lidar, estratégias, né, para poder lidar. Mas sempre no final do dia é bom olhar para as suas emoções, né? É bom olhar para você, para si mesmo, fazer uma autoanálise, um autoestudo. Vaiana fala que a gente tem que limpar os 3 R's todos os dias, né? Meu Deus. Todos os dias. Rejeição, ressentimento e remorso. Todos os E dias. Por cresce, né, quê? gente? Cresce igual mato. Tem que retirar, porque isso vai gerando ranço em cima de ranço e em cima de ranço, e isso vai prejudicando a sua energia cocriadora, a sua prosperidade, a sua conexão com o divino, a sua intuição. Quanto mais cheia desses R's eu estou, menos presente eu estou. Mais tomada energeticamente eu estou, mais do mesmo eu vou cocriar. Então eu não abro espaço para nada novo na minha vida. Ranço gera cada vez mais ranço. Gente, e de um lugar aqui de quem aprendeu que ranço é armadura. Aprendeu que ranço é proteção. Aprendeu que ressentir é que faz com que aquilo fique longe da gente. E isso tudo só nos desgasta. A falta de perdão, a falta de liberação, ela é ruim para quem? Para a gente mesmo. Porque imagina a quantidade de energia que eu estou gastando para poder manter esses muros de rejeição, de ranço, de que inconscientemente estão colocados num lugar de proteção. Então, começa a fazer o ponopono para essa galera aí, começa a fazer o ponopono para si mesmo, porque é real. Quando a gente tem ranço, a gente está tomando um veneno e quer que o outro morra. Isso faz mal pra gente. O perdão é a energia mais libertadora que existe. Eu não estou dizendo que você vai ter que perdoar a pessoa. Estou dizendo que você vai ter que perdoar para liberar espaço dentro do seu corpo para cocriar mais coisas. Cocriar aquilo que você quer, né? Aquilo que você deseja. Então não é a emoção que machuca, é o silêncio que a gente coloca em cima dela. O corpo aguenta sentir, ele só não aguenta sentir sozinho. Somos feitos de emoções. As emoções fazem parte da nossa vida. Assista divertidamente se você não assistiu ainda. Mas é aquela história. Sinta, mas também a Fran falou várias vezes não julgue, Não julgue. né? Esse que é o problema. Porque é aquilo, né? Tipo assim, ó, você começa a sentir. Aí vem aquela voz. Você não Você não podia estar pode ter sentindo raiva. isso. E aí você, opa, nossa, eu não posso estar sentindo isso. Principalmente porque você sabe o que você quer e o que você não quer. Por exemplo, a gente tem bastante consciência. Então eu sei que eu devo perdoar, mas eu tô com ranço. E aí, como eu sei que eu devo perdoar, eu não quero sentir o ranço porque eu quero perdoar. Mas você precisa sentir o ranço para você poder ir para esse outro lado, né? Então, respira. É isso, né? Perdão, né? Vocês já viram essa palavra desmembrada, né? Per é o máximo de moléculas que você pode, o máximo de átomos dentro de uma molécula, né? Permanganato, tipo assim, per, é esse prefixo. O dão é tipo de doar, né? Então é o máximo da doação, é o máximo, isso é amor. É o máximo do amor possível, é o máximo da doação que você pode dar, sabe? De dentro do seu amor. Então, é, perdão é um ato de amor por si, não é pelo outro que você está perdoando. É abrindo espaço em si, né? Uhum.
O silêncio que você coloca na emoção, o Isso corpo é a coloca. paz que a gente falou lá no. Isso é ter paz. Isso é ter É, paz. porque perdoar é você entender que o outro existe uma outra pessoa com uma história de vida, com problemas da mesma forma que você. Perdoar é ter compaixão. E é muito difícil ter compaixão. Eu vou trazer algo aqui muito específico e muito, que acho que vai ser um bom exemplo. Quando eu comecei, nas terapias, né? Quando eu comecei a atender clientes, uma das coisas e eu venho de um sistema muito rígido, né? De horários, de disciplina, né? Minha mãe me ensinou muito essa questão da disciplina. Eu vim do corporativo, tinha que ter disciplina também, compromisso, comprometimento. Tudo isso eu trago. E aí eu fui para as terapias. E eu percebia a falta de comprometimento das pessoas consigo mesmas. Por exemplo, e comigo também, né? Elas marcavam um horário e desmarcavam, marcava e desmarcava, marcava e desmarcava. Isso me arrebentava. Na época, olha, só de falar já vai vindo de novo. Na época, eu tamponei isso. Eu falei, não, eu sou terapeuta, eu tenho que entender o outro, eu tenho que amar o outro, mas eu realmente não senti. E aí, sabe o que que começou a acontecer agora, quase 7 anos depois? A mesma coisa. E aí, dessa vez, desse lugar agora, com esse nível de consciência que eu tenho, eu não vou reprimir. Porque, de alguma forma, se eu estou fazendo uma terapia neural, eu estou o quê? Trabalhando emoções que ficaram reprimidas no meu corpo. Então, de alguma forma, elas estão vindo à tona para serem olhadas e liberadas. E eu falei, não, não vou. Agora eu vou entender a minha raiva, eu vou acolher a minha raiva, eu vou entender que isso não é sobre mim. E à medida que eu olhei isso de novo, de um outro lugar, eu realmente entendi que aquilo não era sobre mim. É porque a pessoa não está pronta, é porque ela às vezes não tem o dinheiro, ou é porque ela marcou no calor da emoção, ou é porque eu. Enfim, são vários fatores. Isso não é sobre mim. O que era sobre mim é a questão de saber me deixar sentir essa raiva e essa frustração, né? Porque o outro é diferente de mim e tá tudo bem. E é libertador quando a gente consegue olhar com esse eu observador, né? E Ah, aqui, eu acabo de olhar isso aqui, é emocionante. A emoção não quer te derrubar, ela quer te libertar. Então veio de novo justamente para que eu pudesse me libertar, para que eu uhum. aprenda ferramentas para lidar disso de um lugar sem ranço, sem ressentimento, como foi lá no início, e sem repressão. Então, continuando, né? A gente vai trazer aí estratégias, porque a gente está chegando perto do fim. Práticas para lidar com as emoções sem engolir, sem explodir, sem culpa. Então, pausa consciente. A Fran traz muito bem essa questão da pausa consciente. O respirar, o se tocar, o se olhar. Então, pare, inspire, solte o ar pela boca e deixa vir. O que está vivo em mim agora? Você pode fazer perguntas. Ou simplesmente ficar em silêncio, né? A pergunta, ela tem um grande poder de mudar tudo. Ela tira você do automático e traz a emoção para a consciência. Quer acrescentar alguma coisa nisso aqui, Fran? Não, e não julgar, né? Sempre esse não julgar as suas emoções. Pode sentir, você pode sentir. Todos os sentimentos estão aí, ó, divertidamente, para ser sentidos, todos são importantes. Nossa, o divertidamente veio para quebrar tabu, né? Assim, maravilhoso. Lindo, adoro. Então, mais uma, nomear a emoção. Quando você dá nome, o corpo entende. Isso aqui é muito legal para fazer com criança. E eu faço com as minhas crianças. Eu falo, tá bom, fala o que que você tá sentindo. Fala. E aí eles falam, eu tô com muita raiva. Eu falo, tá bom, vamos acolher a raiva, vamos Bonitinho. acolher a raiva. E aí, gente, é impressionante, é 3 segundos. 5. Criança entende rápido, né? Ela descreveu, acabou, virou a chave. Virou a chave. E eu percebi assim, ó, o meu padrão, né? Eles iam, brigavam. Daí eles choravam, se batiam, daí passavam-se 10 segundos, eles já estavam se amando de novo, e eu presa na briga e com raiva, e levava isso durante o resto do dia.
É isso que a gente precisa entender. Brigou ali, acabou, descontou, bateu, tá, não é certo, né? Entre aspas, mas foi a forma que eles lidaram com aquilo. E a mãe levou isso pro resto do dia e foi dormir com a raiva dos filhos. Com dor de Então, cabeça. com dor de cabeça, entende? Então, deixe as emoções passarem. Uma criança que está chorando, ai, porque a birra. Não, gente, ela está aprendendo a se autorregular. A terapia neural que eu estou fazendo é justamente sobre isso. Autorregulação do meu sistema simpático parasimpático. Por quê? Porque eu não tive isso. Eu não. E agora, depois de adulta, eu tô tendo que fazer. Então, deixa a sua criança expressar as emoções dela livremente. Mas, Gui, traga isso, né? Até pra você mesmo, porque quem não tem criança, tô com raiva, tô magoada, tô com medo, não gostei. Isso me magoou. Fiquei chateada. Sim. A emoção, ela não quer ser corrigida. Ela quer ser reconhecida. Eu vou ler isso de novo. A emoção não quer ser corrigida, ela quer ser reconhecida. Técnica do caderno da verdade, eu faço isso muito, fazia mais quando eu não tinha filhos. Tem uma frase no inglês que eu sempre, que é de uma música que fala: If I get it all out, it's not inside anymore. Então, se eu coloco tudo no papel, não vai estar dentro de mim mais. Então, escreva por 2 minutos sem filtro o que você sente, o que te apertou, o que você gostaria de ter dito e o que está pesando. Escrever limpa o campo e organiza o emocional. Fran, quer trazer alguma coisa? Eu não tô te vendo, tá? Adoro. Tá, não, tá maravilhoso, adoro. Mini expressão segura, né? Se você não consegue falar na hora, atendi uma cliente essa semana que usa essa estratégia e ela consegue usar lindamente e eu bati palma para ela. Ela fala assim, ela fala, eu preciso de um tempo para organizar o que eu tô sentindo. E aí ela demora, né, para não jogar o lixo dela em cima do outro, ela processa, então ela precisa desse momento de interiorização e ela já descobriu que isso é bom para ela e depois ela leva para outra pessoa, né? Para quem a magoou, enfim. Então depois ela traz. Mas não pode deixar de trazer, né? De alguma forma. Ou se você resolveu internamente, não precisa trazer, tá tudo bem. Mas entenda que é importante, às vezes, esse momento de digestão, né? De digerir, de organizar o que está sentindo. A comunicação em 3 passos é, sempre trazer pra gente mesmo, né? Nunca você, nunca acusar, gente. Isso leva as pessoas num lugar de reatividade. Isso eu uso muito, né? Eu falo isso Comunicação muito. não violenta, né? Eu falo isso muito pro Henrique. Falo, olha, Henrique, isso me fez sentir assim. Isso me fez sentir assim. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso só de um abraço agora. Então é também nomear o que você está precisando e como você se sentiu. Por exemplo, quando você falou daquele jeito, eu me senti desrespeitada. Eu preciso que a gente converse com mais cuidado, tá? É, quem sente com presença cura. Quem engole, repete. Não deixem de descansar. Não deixem de se olhar. O descanso, ele é um investimento. Descansar é estratégia, não luxo. E, por fim, Fran, vou deixar você falar aí sobre os nossos programas maravilhosos para te ajudar nesse momento. Gente, o yoga, para mim, é a escola do sentir. É a escola do sentir, exatamente. Yoga é uma ferramenta de consciência corporal, né? E o nosso corpo é o nosso amigo, como diz a Camila, que ela até decorou, né? Ele diz, só que a gente precisa ter tempo e pausa para a gente ouvir, né? A gente não cobrir com pomada, com massagem, achando que isso vai resolver as nossas dores, né? Achando que vai resolver as nossas emoções, não vai, né? Tirar a dor física não vai resolver essa dor latente que está gritando, transformando aí no seu corpo em dor. Então, por isso que a gente tem a nossa comunidade, porque tem yoga, porque tem meditação, porque tem reiki, é todas as formas possíveis, imaginárias de autocuidado, com muito amor, com muito carinho.
E por R$ 48, né? Então, a comunidade está lá disponível para vocês terem na palma das mãos o autocuidado diário. Então, com muito orgulho que a gente desenvolveu aí esse programa e totalmente ligado ao feminino, tá, gente? Esse resgate do feminino é tudinho voltado para isso, porque aí tá o nosso poder e é aí que a gente quer ficar. É isso. Vamos só respirar nisso tudo que foi dito aqui. Eu Sim, espero que vocês tenham uma linda sexta-feira e que se acolham, porque é muito poderoso quando a gente se acolhe. Descanse, porque é muito poderoso quando a gente descansa. E seja gentil sinta. consigo mesmo e sinta sem julgar. E não deixa de ir lá fazer a vivência que a Fran conduziu lindamente. É isso. Um beijo. Feliz Ah, sexta, bom final Fê. de semana. Até a próxima. Tchau, Bom tchau. final de semana. Obrigada. Tchau.